E oi aí galera, beleza? Aqui que tá falando com vocês é o Chacal e vamos comentar as maiores mortes de toda a saga de Dragon Ball. Eu nunca pensei que ele se mataria junto com o inimigo. Aquele garoto sim era valente. Quem será o maior detentor de mortes do anime? Não sei. E é isso aí, se você é novo, já deixa aquele gostei, inscreva-se, demora um segundo, e é isso aí, vamos debater e ver quem é o personagem que mais morreu. Chega de enrolação e solta a vinheta, produção! Primeiramente temos que estabelecer algumas regras aqui. Eu não usarei nenhuma morte que aconteceu em linhas do tempo alternativa. Todas aquelas mortes que aconteceram no futuro do Trunks não serão levadas em consideração aqui. E eu também não levarei como critério aqui o Dragon Ball GT. E é isso aí galera, estamos entendidos? Bora! Primeiro personagem a morrer é o Trunks do futuro. Ele acaba morrendo ali no confronto contra o Cell. O Vegeta ele fica muito puto e causa toda aquela cena épica do Gohan lá com o braço quebrado e dando um Kamehameha lá junto com o pai dele. Muito louco, uma morte sentimental ali para o lado do Vegeta. Curti bastante. E Trunks possui apenas uma morte. Segundo personagem, Gohan. Eu considero a morte dele meio falha, meio besta, porque ele tinha total controle da situação ali contra o Majin Buu e ele se deixa ser absorvido e acaba morrendo logo depois na explosão da Terra. Majin Buu manda toda a Terra pelos ares, no caso Kid Buu, né? E o que acontece? Gohan vai junto e acaba morrendo. Gohan também possui apenas uma morte. Eu vou citar aquela linha alternativa do Trunks do futuro porque aquele Gohan é muito mito, ele possui apenas um braço, mano, ele defende com unhas e dentes ali dos androides 17 e 18, é muito louco aquele Gohan. E a morte dele ali foi muito emocionante ali para o Trunks, mas ele possui apenas uma morte aqui contando na linha do tempo original. Acho que já é hora de colocar o lixo em seu lugar. O grande imperador Freeza, ele possui apenas duas mortes. Primeira morte ali contra o Trunks do futuro foi uma aparição de imitagem dele. Ele chegou matando o Freeza com a espada e matando o pai do Freeza, o Rei Koji. Foi um combo, ele catou, chegou e pá, cortou o cara no meio e já era. Ele possui duas mortes, sua segunda morte foi contra o Goku ali na saga O Renascimento de Freeza. Eu achei que quem deveria ter matado o Freeza Gold deveria ter sido o Vegeta, mas não foi bem assim que aconteceu. Houve aquela explosão, o Whis retrocedeu e o Goku veio e deu um Kamehameha e acabou matando o Freeza Gold. Boom. Kikoho! Tem Shinhan, ele possui duas mortes. Uma delas foi meio chatinha, que é aquela morte contra o Majin Buu na explosão do planeta. O Majin Buu explodindo terra vai matar muita gente aí. A primeira morte dele foi contra o Nappa. O Nappa é um cara bem apelão, fez com que o Cao se sacrificasse e mesmo se sacrificando não fez nem cosquinha no Nappa. E por fim o Tenshinhan com um golpe desesperado tenta matar o Nappa, só que acaba se sacrificando porque ele não tinha energia suficiente para executar o Kikoho e acabou morrendo. Seus desgraçados! Nunca perdoarei vocês! Deus Yante é um personagem que eu gosto bastante e todo mundo fala ali quem morreu mais, ele ou o Kuririn. Fica uma disputa louca ali de quem morreu mais ou de qual foi a pior morte, a dele ou a do Kuririn. Entre todas essas mortes, a do Yante foi uma das piores, mas ele ainda não é o maior detentor de mortes em Dragon Ball. É? Ele só tem apenas duas mortes. Sabia não? A primeira morte dele é a mais ridícula de todos os tempos, contra um Saibaman. Porcaria, mano, de morte. E morreu. Sua segunda morte foi contra o Majin Buu. Como eu disse, Majin Buu tava tocando terror, transformando todo mundo em chocolate. Quem não morreu virando chocolate, morreu na explosão do planeta. O príncipe dos Saiyajins, o guerreiro mais orgulhoso, acabou morrendo duas vezes. Sua primeira morte foi contra o Freeza, uma morte emocionante, ele até chorou. Acabe com Freeza, Kakaroto. Uma morte bem significativa, fez o Goku entender um pouco sobre o orgulho dos Saiyajins e foi bem emocionante. Yeah, bitch! Sua segunda morte também foi muito emocionante, foi na saga do Majin Buu, onde ele estava em Majin Vegeta e ele vai enfrentar o Majin Buu, ele se sacrifica tentando matar o Majin Buu, mas nada acontece, né? Majin Buu era bem apelão, ele podia se regenerar, tem todo um momento de comoção ali onde ele se despede do Trunks, muito louco essa cena. Podia-se ver ao longe um grande resplendor, onde havia desaparecido a figura de um grande guerreiro. Seu nome era Vegeta, o príncipe dos Saiyajins.
Algumas pessoas que não consideravam o Vegeta como Piccolo, a partir desse momento falou, realmente o Vegeta tem minha confiança, o Vegeta é o cara, tá ligado? Vegeta é muito orgulhoso e esta é a primeira vez em sua vida que ele está lutando pelos outros. Com isso, ele conquistou o meu respeito. Mestre Kami também possui 2 mortes. Sua primeira morte ali foi no confronto contra o Piccolo Daimao. Ele e o Caos foi morto nessa brincadeira. E sua segunda morte foi na explosão do planeta também ali pelo Majin Buu. Isso daí está se tornando meio repetitivo, né, parça? Mas eu não posso fazer nada. Se o Majin Buu mandou todo mundo pelos ares, o que eu posso fazer? Não sei. Oi, eu sou o Goku e acabei morrendo 2 vezes. A primeira morte do Goku foi contra o Piccolo. Podemos dizer que aquela primeira morte do Goku foi uma circunstância ali meio desfavorável, porque o Piccolo acabou matando o Goku e o Raditz ao mesmo tempo, usando seu poder lá, o poder clássico Makanko Sapo. Ele estava treinando para lutar contra o Goku, só que ele acabou tendo que fazer o uso desse poder em uma outra circunstância, uma circunstância que ele não queria, né? Ele queria ter usado aquele poder num confronto ali direto contra o Goku. Sua segunda morte foi no confronto contra o Cell. Naquele momento que o Gohan estava se achando superior, estava com o nível de arrogância no limite, chegou um momento que o Cell viu que não tinha nada o que fazer, ficou desesperado, ele começou a inchar e se tocassem nele, ele explodia a terra e ia mandar todo mundo pelos ares e ia matar tudo. E o que o Goku pensou? Não tem nada pra fazer, eu vou teletransportar com ele daqui, fazer ele explodir em outro lugar. Por favor, filho, diz pra sua mãe me perdoar. Eu sempre fiz as coisas do meu jeito, sem ligar pra ela. O próximo personagem é o fiel companheiro do Tenshinhan, o Caos. Ele acabou tendo 3 mortes, tendo sua primeira morte ali pelo Piccolo Daimao. A primeira aparição do Piccolo já é top em Dragon Ball, porque ele matou o Caos e o Mestre Kami, já pra falar, cheguei pra matar mesmo, doido, aqui é perigoso. Sua segunda morte pra mim também foi impactante, que foi contra o Nappa. Achei uma morte bem significativa ali, principalmente para o Tenshinhan. E depois disso descobrimos que ele não fez nem cosquinha no Nappa. Puta, mano, é um bagulho meio revoltante. O Tenshinhan que o diga, tá ligado? Caos, solta ele! A sua terceira morte foi aquela clichê lá. Majin Buu explodiu a terra e ele foi junto. Kuririn, o cara que não tem nariz, o cara que namora com a 18 e tem uma filha junto com ela, é o Mito. Eu gosto bastante dele, era o melhor amigo do Goku e ele é detentor de 3 mortes. Para todo mundo que tava achando que ele era o maior detentor de mortes, ele não é, acredite se quiser, cara. Pô, não sabia. Sua primeira morte, assim como a do Yantia, foi uma morte meio, pô, mano, essa morte aí, vamos falar a verdade, né? Ele morreu para o tamborim com um chute na cabeça, pá! Caiu duro e morreu, tá ligado? Mano, coitado do Kuririn, né? Eu acho que o pessoal desmoralizou ele porque essa morte foi muito um golpe só que já era. Sua segunda morte pra mim é a mais importante de todo o Dragon Ball, que é o momento em que o Freeza explode ele e sabemos que depois disso, né, o Goku ele fica extremamente furioso e aí que aparece pela primeira vez o lendário Super Saiyajin, o Goku na sua forma no ápice ali contra o Freeza, mano, muito louco, essa cena é marcante demais, principalmente para o Goku e a sua transformação, que a partir daí, mano, é só metade. Sua terceira morte foi contra o Majin Buu, mas foi naquele momento que ele transforma todo mundo em chocolate, pá, já era, comeu o Kuririn e morreu. O maior detentor de mortes em Dragon Ball é o Piccolo, um personagem que eu curto bastante. Ele pra mim é melhor pai do que o Goku e acabou morrendo algumas vezes. Olhe, não tire os olhos de cima deles. Isso é um combate de verdade. Sua primeira morte vai gerar uma controvérsia aqui, porque o pessoal pode até não considerar Piccolo Daimao e Piccolo Jr., porque ele morreu ali na luta contra o Goku e acabou soltando o ovo, que era a sua reencarnação, que saiu o Piccolo Jr. A partir daí, pra mim, foi a sua primeira morte, eu considero como uma morte do Piccolo. Pra mim, os dois são a mesma coisa, o outro é só uma reencarnação do mesmo Piccolo que morreu ali para o Goku. Sua segunda morte também traz uma carga emocional muito grande, que foi contra o Nappa. O Nappa desfere um poder diretamente no Gohan. Piccolo, que praticamente odiava o Gohan, tava treinando ali, bagaçando o Gohan, tava chutando, dando sua. Mano, aprende, senão eu vou te bagaçar aqui, você tem que prestar atenção. Até o certo momento que o Nappa desfere um poder e o Piccolo se coloca na frente, mostrando que ele tinha sentimentos e gostava do Gohan. Foi uma morte emocionante, mano, eu senti, mano, uma morte top mesmo. O cara era um paizão para o Gohan, doido.
Sua terceira morte foi contra o Kid Buu, ele acaba absorvendo o Gotenks e o Piccolo e por fim eles morrem na explosão, né, pra variar um pouquinho. E pra finalizar, pra mim, é a morte mais desnecessária de toda a saga de Dragon Ball. You're goddamn right. Que é a morte do Piccolo contra o Frieza Gold. Não. O Frieza tava na forma normal e acaba matando ele enquanto ele se coloca na frente do Gohan mais uma vez. Só que dessa vez era um Gohan completamente medíocre. Pode falar nada sobre essa morte, né, mano? Sem condições. Eu vou fazer uma menção honrosa pro GT, porque a morte do Piccolo no GT eu achei top. Ele ficou lá para que o Goku conseguisse salvar o maior número de pessoas e as esferas do dragão desaparecer junto com ele. Momento foda do Piccolo e pensamento louco. That's right. E pra finalizar, Mr. Satan, o cara é invicto de mortes, o cara nunca morreu, o cara é esplêndido, ajudou o Goku a fazer uma Super Genkidama pra matar o Majin Buu e ficou a salvo. Pode lembrar, naquela explosão que o Majin Buu matou todo mundo, os únicos que se salvaram foi Goku, Vegeta, Mr. Satan e Dendê. Cara, o cara é mito demais, tio, cê é louco. Ah, o cachorrinho também se salvou, digamos que ele é invicto. Você é um péssimo comediante. Se esses sujeitos aí são tão poderosos assim, por que eles não fizeram nada para deter o Majin Buu? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se é novo, inscreva-se. Assista outro vídeo aqui, ó, na lateral. Acompanhe o canal, tô sempre postando vídeo, análise e tudo mais, trocando aquela ideia com vocês. É isso aí, galera. Deixe seu comentário aí, qual personagem que você acha que mais morreu, que você gostaria que fosse mais explorado. E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo.